Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos assistirão nesta transmissão do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil, com o objetivo de estudarmos a obra de Pietro Ubaldi. Nós estamos já no segundo volume da obra, que tem um total de 24 volumes. Esse segundo volume é a Grande Síntese. A Grande Síntese, já estamos no capítulo 18. Vou cortar aqui para o capítulo 18. O éter, a radioatividade e a desagregação da matéria. Gama, matéria, indo para beta, energia. Então, sua voz, ditando para Pietro Ubaldi esta obra, inicia o capítulo 18 assim. Nas duas extremidades da série, temos urânio, H, hidrogênio, e o urânio. Nas duas extremidades, nas duas pontas da série gama, matéria. O início em hidrogênio e o final em urânio, no ambiente terrestre. Esses dois elementos individualizam as duas formas extremas da fase gama. Que outras individualizações encontramos além dessas? Deve ter individualizações antes de hidrogênio? Sim. E depois de urânio? Também. A escala, evidentemente, deve estender-se além das formas que vos mostra a evolução terrestre. Na Terra, nós temos 92 espécies naturais, mas já temos, além do urânio, até 118 os elementos químicos. Então, e na Terra tem de hidrogênio a urânio, naturalmente, mas existe antes de hidrogênio e depois de urânio. Interessante isso. Vimos que antes de hidrogênio temos o éter, forma da qual voltaremos a falar. É uma forma intermediária entre beta e gama. O vídeo que eu já fiz com vocês e para vocês é AGS, A Grande Síntese, capítulo 10, Estudo da fase matéria, gama, a desintegração atômica. Lá vocês vão observar, tem inclusive todo o estudo da fase gama, tem antes de hidrogênio, nós conversamos um pouco, tem nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz, as duas obras com Francisco Cândido Xavier. Vejam lá para a gente ganhar tempo. Lá está muito claro essa parte que existe hidrogênio, que existe elementos químicos antes do hidrogênio. Vejamos agora a que formas tende a progressão evolutiva de urânio. Vimos que o hidrogênio é o elemento constitutivo dos corpos jovens, das nebulosas, das estrelas brancas, das estrelas quentes, de espectro extenso ao ultravioleta. Esses corpos celestes jovens têm muito hidrogênio, formando hélio, e então os elementos químicos baixos, justamente esses corpos são jovens, no início da caminhada gama, no início da caminhada da matéria, da evolução da matéria. Então esse espectro se estende, ao ultravioleta, justamente indicando que são estrelas mais quentes, como Sírio e Alfa da Lira. Veja que Alfa é uma letra que aparece em vários lugares, não se preocupem. O urânio, ao invés, é o elemento constitutivo dos corpos velhos, porque de hidrogênio a urânio, de número atômico 1 até 92, tem toda uma caminhada muito longa. Então, quando se chega ao urânio, são os elementos químicos mais velhos, urânio, mais adiantados na evolução e que, portanto, puderam produzir
elementos mais densos no sentido de peso atômico maior. Então, como houve mais tempo, são corpos mais velhos, eles puderam produzir elementos químicos com peso atômico maior, então mais densos em relação à concentração de energia na matéria, e mais diferenciadas. Então acontece aí bem mais diferenciações de hidrogênio a urânio. O urânio se nos apresenta com características todas especiais. O urânio tem suas características próprias, toda especial. Vamos colocar aqui a minha imagem para facilitar alguma coisa que eu falo aqui. Voltemos aqui, isso. O urânio se nos apresenta com características todas especiais. O urânio é o elemento que tem o peso atômico mais alto, 238,2. Justamente o elemento químico de peso atômico mais alto encontrado na natureza. E é o último termo do último grupo da série estequiogenética. É o último termo do último grupo, justamente. Esse grupo é, precisamente, o grupo dos corpos radioativos. Os elementos químicos ali próximo de urânio, um pouco menos ali de urânio, alguns elementos antes do urânio já são radioativos. E à medida que eles aumentam mais a massa atômica, o peso atômico, o número atômico, eles se tornam mais radioativos. Entre eles, entre os elementos químicos radioativos, considerais o urânio como a substância mãe do rádio. Quando o urânio se quebra, ocorre a fissão nuclear do átomo de urânio, forma átomos de rádio. Tanto é verdade que a quantidade de rádio contida num mineral é dada pela quantidade de urânio que o compõe. Então, quando se acha um mineral e quer saber quanto ele tem de rádio, basta saber quanto ele tem de urânio, que o urânio está entrando em decomposição, em desagregação atômica e liberando rádio e energia. Nos corpos celestes mais velhos que a Terra, agruparam-se por evolução formas de peso atômico maior e, consequentemente, de radioatividade invulgar, mais radioatividade mais intensa. De fato, a radioatividade é uma qualidade que só aparece nos elementos do último grupo. Existe a radioatividade em alguns elementos, como o tecnécio, mas são exceções. O normal, o que mais ocorre, é a radioatividade surgir nos elementos próximos de urânio, nos últimos elementos do grupo, e a partir de urânio, então, na natureza a gente não vai encontrar. Está encontrando até 94, mas são muito radioativos. Então, na natureza, o normal é até 92, que é o urânio. A partir daí, é gama, matéria, retornando a beta, energia. Pois bem, sabeis que essa é uma forma de desagregação da matéria. A radioatividade é uma forma de desagregação da matéria. Pelo que haveis de comprovar esse estranho fenômeno, com o aumento de peso atômico, ou seja, com o grau de condensação ou grau de concentração de mais energia na matéria, condensação ou concentração de energia na matéria, aumenta esta radioatividade, que na matéria é mais relevante exatamente em sua última forma, justamente lá na última concha. Lembra das conchas S1 até S7? Lá na S7 estão os elementos químicos mais velhos, os elementos químicos que têm o peso atômico maior, os elementos químicos que estão instáveis, porque já concentrou muita energia neles, então espontaneamente eles entram em radioatividade, em desagregação atômica. Então, a condensação leva à radioatividade, isto é, à desagregação. Portanto, a matéria, gama,
derivada de beta, energia, por condensação, atinge um máximo de condensação em seu processo de descida involutiva até as formas de peso atômico máximo. Retorna sobre o seu caminho, invertendo a direção na forma de ascensão evolutiva e tende a dissolver-se, regressando a beta, energia. Então, quando a matéria evolui de hidrogênio, hélio, lítio, berílio, né, passando por carbono, nitrogênio, indo até urânio, né, passando pelo rádio, indo até urânio, nós vamos observar que ela está se concentrando, se tornando instável e mais velha. E isso tende a dissolver-se, a desagregar-se, entrar em fissão nuclear, liberando energia, regressando então à fase beta, energia. A radioatividade é exatamente a propriedade de emitir radiações especiais em forma de calor, em forma de luz, em forma de ondas eletromagnéticas, em forma de eletricidade, o próprio elétron, ou seja, em forma de energia. Então, a radioatividade libera energia. Então, dá para se observar que gama, matéria, está agora retornando a beta, energia, através da desagregação atômica, através da radioatividade. Esta, ao contrário das leis que conheceis, esta radioatividade, ao contrário das leis que conheceis, não é tirada do ambiente, ou melhor, esta energia da radioatividade, ao contrário das leis que conheceis, não é tirada do ambiente. Essa energia não é tirada do ambiente, nem de outras formas dinâmicas de energia, mas é produzida constantemente e não podeis estabelecer outra fonte, a não ser a matéria em estado de dissociação, a matéria em estado de desagregação, a matéria em estado de fissão, liberando então essa energia. Então essa é uma energia que tem a origem, é a desagregação do átomo, voltando à beta, energia. Este fato da matéria desagregar-se, entrar em radioatividade, este fato derruba o vosso dogma científico da indestrutibilidade da matéria. Com relação à matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nas reações químicas, a massa que existe antes, nos reagentes, tem que ser igual à massa que existe depois nos produtos. Acontece que as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Então, as ligações, as reações ocorrem na eletrosfera. O núcleo atômico não participa. A eletricidade, por exemplo, a própria eletrônica também atua na eletrosfera do átomo. Mas aqui nós estamos falando de fissão nuclear, quebra do núcleo. Nós estamos falando de radioatividade. São reações nucleares, reações que ocorrem no núcleo da matéria. Então o átomo tem a sua eletrosfera, onde giram os elétrons, mas o átomo tem o seu núcleo, onde está prótons e nêutrons, também chamado de nucleons, prótons e nêutrons, chamados com uma palavra só de nucleons. Então ali ocorre a reação nuclear. E a reação nuclear está ocorrendo e convertendo matéria em energia, como a própria equação de Einstein já previa. Energia igual a mc², ou seja, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então nós estamos aí observando
que a matéria está sim se destruindo. Sim, para se transformar em beta, energia. Mas a substância não. A substância, que tem 3 fases, pode se encontrar na fase alfa, beta ou gama. A substância é indestrutível. A substância, essa palavra que está tomada emprestada aqui, para significar fase alfa, fase beta e fase gama. Essa substância é indestrutível, porque passa de matéria beta para energia. Passa de matéria gama para energia beta. Então, a matéria transforma-se em energia. Destruiu a matéria. Mas a substância permanece, porque a substância tem 3 fases: alfa, beta e gama. Então, esse fato da radioatividade, de transformar matéria em energia, derruba o nosso dogma científico da indestrutibilidade da matéria. A matéria se transforma em energia. E revalida o dogma da indestrutibilidade da substância, alfa, beta, gama. Essa sim é indestrutível. Essa sim é indestrutível. Se a gente disser assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, pensando na substância, é verdade. A substância não se perde, não se cria, se transforma em alfa, beta e gama. A matéria como matéria apresenta fenômenos de decomposição espontânea. É a radioatividade naturalmente que ocorre na fase gama, matéria. Esta decomposição é acompanhada de desenvolvimento de energia. Então, quando ocorre a fissão nuclear, essa desagregação da matéria, essa decomposição da matéria, essa destruição da matéria, produz energia. Vedes, portanto, que a matéria tal como é destrutível. Veja, portanto, que a matéria como tal é destrutível, mas não destrutível como substância, porque gama se transforma em beta, matéria se converte em energia. Matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Então veja, portanto, que a matéria como tal é destrutível, mas não como substância, já que essa destruição é acompanhada pelo aparecimento de formas dinâmicas, paralelas ou paralelamente ao processo de desintegração atômica. Então, gama se transforma em beta. Assim, fica demonstrado o transformismo físico-dinâmico. Físico de matéria se transformando em dinamismo, energia. Então fica demonstrado, através da radioatividade, o transformismo físico-dinâmico. Físico de matéria, convertendo-se em energia. O estudo de grupo dos elementos radioativos nos mostra outro fato importante, ou seja, como ocorre a transformação de um elemento em outro. Então, nós agora, estudando a radioatividade, vamos observar como ocorre a transformação de um elemento no outro, de hidrogênio a urânio. E quando a gente quebra o urânio, então você tem na fissão nuclear do urânio, quando quebra o núcleo de urânio, forma ali partícula alfa, forma rádio. Então dá uma sequência de trás para frente de como foi construído de frente os elementos químicos até urânio. Isto é, como se verificam os casos de evolução química
de hidrogênio a urânio, que podeis considerar como exemplos de verdadeira e própria estequiogênese. Estequio, corpo, gênese, origem, origem dos corpos, origem dos elementos químicos, como surgiram os elementos químicos, de hidrogênio a urânio, de hidrogênio até urânio, partindo do próprio éter. O hidrogênio, a forma atômica, o elemento químico mais simples, tem um próton e um elétron, até urânio, em que tem 92 prótons e 92 elétrons. Se tomarmos em consideração a última oitava dos elementos da série estequiogenética, a última oitava lá da concha S7, veja no desenho, elementos radioativos, na concha S7 são elementos radioativos. Podemos estabelecer entre eles uma relação de filiação, como eu acabei de dizer agora mesmo. Dá para observar quando entra em radioatividade o urânio, voltando então, produzindo rádio e os elementos químicos mais leves. Vai mostrar aqui também. Foi precisamente em vista dessa relação genética que pudemos estabelecer a série S7, a concha de máximos e mínimos de volume atômico, lá no finalzinho do desenho S7, a família do urânio. Família do urânio são ali aquela sequência, aqueles elementos todos radioativos. Sabeis que os corpos radioativos emitem 3 tipos de raios: raio alfa, que é o núcleo do átomo de hélio, raio beta, que são elétrons, e raio gama, que é o raio X. Veja que o alfabeto grego é usado repetidamente para várias coisas, pobreza de linguagem nossa. Aqui então, alfa, beta e gama, nessa situação, nesse momento, essas letras gregas foram utilizadas para designar a emissão radioativa dos átomos. Eu vou mostrar aqui o PowerPoint com esse desenho aqui, que deve estar aqui no slide 53. Então, slide 53, vamos pegar ele aqui. Está aqui, ó. Aqui o slide 53, Shift F5, tá, só que eu tenho que mandar ele vir para cá, tenho que mandar ele vir, apresentação de slides, apresentação, monitor, mostrar no monitor principal. Muito bem, então vamos lá, F5. Aqui nós vamos tirar minha imagem para facilitar o entendimento. Aqui nós temos uma amostra radioativa colocada dentro de um bloco de chumbo. Vamos colocar aqui uma amostra de rádio aqui dentro de um bloco de chumbo, de forma que tem um furo, só sai radiação por este furo. Aqui é um bloco de chumbo que isola da irradiação. Está aí o bloco de chumbo permitindo que os raios, que a irradiação saia só para cá, só nesse furo. Em seguida nós vamos observar que aqui a gente põe uma placa eletricamente carregada positiva e do outro lado uma placa eletricamente carregada negativa. E essa amostra radioativa de rádio está emitindo 3 tipos de raios. Raio alfa, que tem atração pela parte negativa, então o raio alfa é positivo, é núcleo de hélio, é 2 prótons e 2 nêutrons. Nós vemos aqui também que um dos raios sofre uma curvatura sendo atraído pela placa positiva. Esse raio foi chamado de beta, portanto ele é negativo,
Por isso que ele é atraído pelas placas positivas. E observamos um terceiro raio, que é o raio gama. São ondas eletromagnéticas da natureza do raio-x. Não tem carga, nem positiva, nem negativa. Por isso, a irradiação gama, que é a irradiação eletromagnética, atravessa reto, sem atração pelo negativo ou pelo positivo. O raio gama sai reto. Então veja que aqui, isso tudo está batendo aqui numa placa, os raios, nessa placa aqui, que é material fluorescente, onde aparecem manchas luminosas. Isso aqui é igual um tubo de imagem antiga de televisão. Um tubo de imagem de televisão antiga. E aqui, infelizmente, os raios também foram chamados de alfa, gama e beta. Mas não façam confusões com a fase da substância. A fase da substância também utilizou as letras gregas alfa, beta e gama. Voltemos ao Word. Slide 53 já vimos. Vamos colocar minha imagem aqui, que é para espantar baratas. Vamos aqui. Quando um corpo radioativo perde em cada átomo uma partícula alfa, então, por exemplo, quando o urânio perde uma partícula alfa, que é o núcleo do átomo de hélio, ela só não é o átomo de hélio porque faltam os elétrons. Partícula alfa é 2 prótons e 2 nêutrons, chamado de núcleo do átomo de hélio. Tem-se em correspondência a perda de 4 unidades de peso atômico. Claro, o elemento perde uma partícula alfa, que é 2 prótons e 2 nêutrons, logo, a massa atômica é 4. Então, quando um elemento químico radioativo perde uma partícula alfa, ele cai 4 unidades de peso atômico. Esse elemento transforma-se em outro, porque ele perdeu 2 prótons. Ele se transforma em outro que ocupa um lugar diferente na série. A série está distribuída na tabela periódica, na classificação mais recente, em número atômico. Então, número atômico crescente, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, e vai aumentando, carbono 6, nitrogênio 7, vai aumentando até urânio 92. Então, quando um elemento químico emite uma partícula alfa, ele perde 4 unidades de massa atômica e muda de posição na tabela periódica. Ele passa a ser outro elemento químico. Daí mostra a origem de toda a matéria, que é um elemento químico se complexando e se convertendo no outro. A radioatividade mostra a volta do elemento químico que, quebrando, vem a ocupar um lugar menor na tabela periódica. A emissão de raios beta, que são elétrons, ao invés, produz, aqui tem uma tradução aí, está errada, tá? A emissão de raios beta, que são elétrons, ao invés, é o contrário da emissão de partícula alfa, que é núcleo de hélio. Então, quando emite beta, ao invés, é o contrário, né, da emissão de alfa, produz transformações no sentido contrário à emissão alfa. Aí eu acrescentei emissão alfa para ficar mais claro. Então, quando o elemento químico perde uma partícula alfa, que é o núcleo de hélio, ele diminui 4 na massa atômica e diminui 2 no número atômico. Mas, quando o elemento químico emite raios beta, que são elétrons, ele aumenta 1 o seu número atômico. Então, beta aumenta 1, alfa
diminui 2 o número atômico, né? Então eu preciso de duas conversões, duas transformações beta para anular uma transformação de raio alfa. Então aqui vai ficar mais claro agora. Então lá na tradução de vocês, risca essa palavra aqui, ó. Risca a palavra duas porque está errado aí. Uma emissão de raios beta não é duas não, tá? É uma só. Aqui vai ficar mais claro isso que eu risquei lá e que mostrei para vocês. Uma transformação alfa, emissão de núcleo de hélio, pode ser compensada por duas transformações beta. Então, uma transformação alfa corresponde a duas transformações beta com relação ao número atômico na tabela periódica. Então, uma transformação alfa pode ser compensada por duas transformações beta em sentido contrário. Tem um slide que mostra isso. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um slide que mostra isto. Aqui eu vou achar o slide. Onde estaria esse slide, hein? Eu acho que eu tenho também mais abaixo aqui, no próprio texto. Eu coloquei aqui, mas vai aparecer no próprio texto mais abaixo, vai ficar mais fácil. No próprio Word vai estar o desenho, estará o desenho. Conheceis a lei específica dessa transformação, que é expressa pela fórmula constante de transformação. Essa constante de transformação também tem o símbolo gama. Infelizmente, pobreza de linguagem. Constante de transformação, símbolo gama, tem o valor de 2,085 vezes 10 a menos 6 por segundo. Então, 2,085 vezes 10 a menos 6 por segundo. Por meio dessa transformação, realiza-se a passagem do urânio a protactínio. O urânio se decompõe, forma protactínio. Depois o protactínio entra em desintegração atômica, em irradiação, e produz rádio. O rádio produz o radônio. O radônio é uma emanação do rádio. O rádio produz radônio, o radônio produz o polônio, também chamado de rádio F. O polônio produz o chumbo, chamado de rádio G. Nomenclatura antiga, tá? Não se preocupa. E no chumbo para a irradiação, a radioatividade desses elementos. Em chumbo, praticamente, ela é anulada, é desprezível. Existe, mas é desprezível. Continuemos. Neste último elemento, o chumbo, a emanação dinâmica não é mais apreciável, não tem mais radioatividade, tem, mas é baixa e parece já esgotada. Cada elemento é o produto da desintegração do elemento precedente. Então, cada elemento é o produto da desintegração do elemento precedente, no sentido de trás para frente, de urânio voltando para chumbo. Claro que na natureza vai acontecer chumbo caminhando para urânio, tá? Estudando o andamento desse processo de desintegração sucessiva dos termos da série, descobris que cada elemento tem um característico tempo médio de transformação que oscila nos vários corpos, de fração de segundo a milhares e milhares de milhões de anos. Ele está dizendo sobre a meia-vida, como é conhecido. Meia-vida, ou tempo
que uma amostra de uma substância radioativa demora para reduzir-se pela metade. Isso é chamado de meia-vida. Então, os elementos como tecnécio têm uma meia-vida curtíssima. Milésimos de segundo, logo ele já se decompôs. Outros elementos químicos têm uma meia-vida mais longa, como, por exemplo, o carbono 14. O carbono isótopo 14 tem uma meia-vida de 5.700 anos. Então ele vai se decompor pela metade em 5.700 anos. Isso também é utilizado pela ciência para colocar datas em acontecimentos, analisando essas amostras, essas substâncias, pelo teor de carbono 14 que ela apresenta, estima-se a sua data, a sua idade. Então, o que ele está dizendo é isso, que alguns elementos químicos se decompõem muito rápido e outros elementos químicos se decompõem bem mais devagar, até milhares e milhares de milhões de anos. Esse tempo médio de transformação de sua vida média e cada elemento radioativo tem um período próprio de vida média. Cada um deles tem a meia-vida característico daquele elemento químico. Vossa ciência já fala de vida de elementos químicos. Então, isso já está na ciência, tem a vida média, tem a meia-vida, está muito claro na ciência, na química nuclear, na física nuclear também, falando-se de vida. Então, vossa ciência já fala de vida de elementos químicos. E define a duração desses períodos de vida. Como falamos, alguns são muito instáveis. Há o caso do tecnécio, que não foi encontrado na natureza. O tecnécio é muito rápido a sua decomposição. Muito rápido, muito curta a sua meia-vida. Ou a sua vida média, que mais ou menos são coisas semelhantes. Só para simplificar para vocês, tá? Então, vossa ciência já fala de vida de elementos químicos e define a duração desses períodos de vida. A radioatividade, fenômeno perceptível para vós, materialmente apenas nos corpos que a apresentam, destacadamente, é, não obstante, propriedade universal da matéria. A radioatividade é propriedade universal da matéria. Onde houver matéria, ela tem essa propriedade de, na sua complexação, na sua concentração de energia, então vai aumentando o peso atômico, vai aumentando o número atômico, vai, entre aspas, engordando esse elemento químico, e nós vamos ter elementos químicos radioativos já próximos de 92, que é o urânio. Pouco antes, já começa o radioativo. Então, a radioatividade é uma propriedade universal da matéria. Estamos falando de coisas que, se aprendermos, vai ser usado em qualquer ponto do universo físico. A parte de gama, né? A parte de gama, porque a parte beta e alfa, principalmente a alfa, é para ser um aprendizado que será utilizado na eternidade. Isto significa que a matéria toda e sempre é susceptível de decomposição, de desagregação, de fissão do núcleo do átomo, em maior ou menor grau, transformável em formas dinâmicas, e que a pulsação de sua evolução, a estequiogênese, jamais para. Resumo ainda e fecho este capítulo. Sua voz disse: partindo de hidrogênio, forma primitiva da matéria,
O hidrogênio é a origem da matéria, gama, derivada por condensação ou concentração. Eu acrescentei aqui, concentração de energia. Concentração das formas dinâmicas. Formas dinâmicas são formas de energia. Através da forma de transição, o éter. O éter é forma de transição entre a energia e a matéria. O éter já vimos lá no capítulo 10, diagrama de síntese, veja lá no vídeo, AGS C10, que o éter é pai do hidrogênio. Estabelecemos uma escala em que os elementos químicos encontraram até o U de urânio seu lugar de acordo com a própria fase de evolução desses elementos químicos. Então, esses elementos químicos, a partir do éter, passa pelo hidrogênio, número atômico 1, tem só um próton e um elétron, passa pelo deutério, seu isótopo, passa pelo trítio, isótopo do hidrogênio, entra no hélio, que é um outro elemento químico dos gases nobres, vem lá no lítio, número atômico 3, depois ao berílio, depois ao boro, ao carbono, ao nitrogênio, ao flúor, ao neônio, e nessa sequência até urânio. Não é? A repetição periódica das isovalências, lembra das conchas S1 até S7, em que o volume do átomo crescia, depois decrescia, passava por um mínimo, atingia um máximo, depois decrescia de novo. É isso que ele está dizendo, essa repetição através de períodos, como também tem a repetição dos dias da semana. A cada 7 dias a semana se vai. O 8º dia da semana repete o primeiro. As notas musicais também são 8. Né? São 8, isso mesmo. De Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí repete em Dó novamente. Então, essa repetição periódica, por isso a tabela é periódica, das isovalências mostrou-nos que essa evolução, ao mesmo tempo, concentração, condensação progressiva e estequiogênese, origem dos corpos químicos, constitui um ritmo que também é expresso pelo progredir constante dos pesos atômicos. Então, a periodicidade na tabela atômica, na tabela periódica, a periodicidade da formação dos corpos, a periodicidade da formação dos elementos químicos na tabela periódica, né, obedece esse progredir constante do peso atômico, assim expresso por Dmitri Mendeleev, depois melhorada pelo, esqueci o nome dele agora, mas passou então a usar-se a progressividade, a classificação na tabela periódica por número atômico. Deixou-se de usar o peso atômico para usar o número atômico. Essas grandes pulsações rítmicas da matéria são 7 conchas, até de hidrogênio a urânio, as quais apresentei em 7 séries, de acordo com as letras S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7. Partindo da série S1 até a série S7, aparece uma mudança alternada de fases periódicas que se sucedem à matéria à maneira de notas musicais, à distância de oitavas. Nós falamos agora mesmo. O conjunto da série é apenas uma oitava maior, o que prenuncia outras oitavas que invadem as fases beta de energia e a fase alfa de princípio inteligente, fase alfa de espírito. Vimos a tendência que assume a matéria ao chegar a urânio, seu limite de máxima descida, seu limite de máxima condensação, de máxima concentração,
que é a involução. E, ao mesmo tempo, retomada da ascensão evolutiva, o regresso à fase beta, energia. Então, passamos de hidrogênio a urânio e voltamos à beta, energia. Chegando ao U de urânio, a matéria se desagrega. Radioatividade, fissão nuclear, desagregação, dissociação espontânea. Em vosso sistema planetário, a matéria é velha, ou melhor, está envelhecendo, e vos mostra todas as formas em que sua vida se fixou e criou. Então, a Terra é um sistema, um planeta que pertence ao sistema solar, que já envelheceu. Se observarmos, eu já mostrei num desses vídeos, que a Terra, o sistema solar, se encontra afastado do centro da Via Láctea, o centro da galáxia. O centro da galáxia, onde nós temos pelo menos um buraco negro, que é berço, formação de estrelas. E o Sol já caminhou bastante, se afastando do centro da Via Láctea, da nossa galáxia, e o Sol já envelheceu. A Terra também já envelheceu. É o que ele acabou de dizer, que nosso sistema planetário, a matéria é velha, já tem urânio. Quando é nova, só tem hidrogênio. Hidrogênio se fundindo, fusão nuclear, para formar hélio. A fase vivida por vosso recanto de universo, a fase do nosso universo físico hoje, é a fase de beta, energia, indo para alfa, espírito. Isto é, os fenômenos da vida e os fenômenos do espírito. Essa é a fase atual do nosso planeta Terra, planeta de expiações e provas. Mas, se quiser descontinuar a série evolutiva de suas formas conhecidas de hidrogênio a urânio, recorrei ao citado princípio de analogia e continuai a série nas direções já iniciadas, ou seja, antes de hidrogênio. Tem elemento químico? Tem. Está na fase energia. Está na obra Roteiro, de Emmanuel com Chico Xavier. Está na obra A Caminho da Luz, aliás, de Emmanuel também. E no capítulo 10, AGS, a grande síntese, capítulo 10, vocês vão ver isso lá, que eu falei bem claramente lá. Então existem antes de hidrogênio, abaixo de hidrogênio, com corpos de peso atômico decrescente. Se você estiver abaixando de hidrogênio, está decrescendo. Subindo de hidrogênio a urânio, está crescendo o peso atômico. Então, antes de hidrogênio, com corpos de peso atômico decrescente. E, depois de urânio, com peso atômico e radioatividade cada vez mais acentuada. O peso atômico aumenta a partir de hidrogênio a urânio. O urânio já é limite, começa a se decompor, na natureza já está se decompondo, e a radioatividade aí aumenta cada vez mais na vizinhança do urânio e pós-urânio muito mais. Por isso que os elementos químicos a partir de urânio não estão na natureza terrestre, são elementos químicos sintéticos em reações nucleares produzidos em reatores nucleares em condições de laboratório. Conservai a relação de progressão já anotada e encontrareis para os elementos químicos a quem, antes de hidrogênio e além de urânio, um salto no peso atômico de 2 ou 4 unidades e o mesmo retorno periódico de isovalências. Aqui, emissão de partícula alfa, por exemplo, neste desenho,
Vamos pegar aqui um átomo de urânio, já tem bastante prótons, esses vermelhos, e bastante desses azuis, que são os nêutrons. Esse urânio é o 92, né? 92 prótons, e 235 a massa atômica, a soma de prótons e nêutrons. Então o que acontece? Quando esse urânio aqui entra em radioatividade, ele se decompõe formando tório e emite uma partícula alfa ou núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons. Então é isso, o urânio se decompõe, né, formando tório e partícula alfa. Se você analisar, ó, o urânio tem 92, o número atômico, cai para 90, porque perdeu 2 prótons. 90 é o número atômico do tório. Se você observar a massa, que era 235, o peso atômico do urânio, quando ele perde 4 nucleons, 4, seja 2 prótons e 2 nêutrons, ele perdeu 4 unidades de massa atômica. Então ele cai de 235 menos 4, 231. Então existe aqui todo um balanço mesmo na reação nuclear. E aqui em cima está escrito de uma forma simbólica, de uma forma sintética, como os químicos, os físicos também utilizam as reações químicas. Tá? Aqui urânio, número atômico 92, tório 90. Então, o urânio emitiu uma partícula alfa, a partícula alfa tem número atômico 2 e massa atômica ou peso atômico 4. Então, o que está escrito aqui em cima, 92 menos 2, 90. 235 menos 4, 231. Então, o elemento químico, urânio, se converte em outro elemento químico, o tório. E o tório se decompõe também, formando menores elementos químicos. Aqui eu peguei, então, a emissão da partícula alfa, núcleo de hélio. Agora vamos pegar um exemplo de emissão de partícula beta. Beta, está aqui, ó. Por exemplo, essa reação do núcleo ou essa radioatividade do carbono. Carbono 14. Carbono tem 6 prótons, então número atômico 6, e massa atômica ou peso atômico 14. Então 14 menos 6 dá 8. 8 nêutrons. Está aqui. 6 prótons e 8 nêutrons. Simbolicamente está aí. Perdendo uma partícula beta, que é elétron, nós vamos ter um outro elemento químico, que é o nitrogênio 14. Ou seja, tinha 6 prótons, foi para 7 prótons. Tinha 8 nêutrons, diminuiu para 7 nêutrons. Então aqui formou um novo elemento químico, o nitrogênio, mais neutrino, não se preocupe, agora não vamos usar isso na grande síntese, formando neutrino e o elétron. Aqui em cima a fórmula simbólica, né? Carbono, C, número atômico 6, massa atômica 14, ocorre a emissão da partícula beta, então nós temos 7 prótons, 14 nêutrons, mais a partícula beta, que é simbolizada por menos 1, porque é a carga do elétron, e 0, porque não tem peso. A massa atômica do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Slide 81. Vou pegar o slide 81 para mostrar para vocês. Aqui no slide 81 eu fiz um exercício, está incompleto. Esse exercício está incompleto, mas seria isso aqui, quer ver? Deixa eu pegar ele, 81.
Está aqui. Eu não terminei, aqui tem uma falha ainda, mas eu vou corrigir. Átomo de carbono 14. Ó, se você observar, o carbono tem 6 prótons, 2, 3, 4, 5, 6. 14 menos 6, sobraram 2, 4, 6, 7, 8 nêutrons. E, se ele tem 6 prótons, o carbono 14 tem 1, 2, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. Simbolicamente, estamos aí mostrando, o núcleo está grande, porque não cabia tanta bolinha, né? Mas não é assim. Nós sabemos que o núcleo é muito pequeno, comparado com o centro onde inicia a bola, o jogo de futebol, o centro do campo, está o núcleo do átomo. E os elétrons estão girando tão longe, estão lá na arquibancada, onde nós assistimos o jogo. Então veja, o átomo de carbono 14, ele vai transformar um nêutron, veja esse nêutron aqui, ele vai, apertei aqui errado, ainda não, agora, está aqui, olha lá. O nêutron, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o nêutron é um sistema de giro de vórtice fechado. Fechado entre aspas, porque são espirais, é sistema espiraloide. Ele não é um círculo, ele não gira em torno de um círculo, mas é um círculo que se abre. Um círculo que se abre é uma espiral. Então, eu tenho, voltando aqui, o nêutron, que na minha opinião, posso estar errado, essa é só a minha opinião, o nêutron, quando ele está ali, temos o próton, né, dentro, e o elétron girando muito perto. E o elétron passa a girar longe, como agora. Então eu tenho o nêutron que se transformou em próton, e tenho a formação de um elétron. Esse elétron veio desse que era nêutron. E com isso eu mudei, passei de átomo de oxigênio 14 a nitrogênio 14. Vou fazer a repetição só para vocês verem. Ó. Átomo de carbono 14, olha lá, o elétron saiu, ficaram então 7 elétrons e 7 prótons. 3 com 4, 7 prótons. Elétrons 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E aqui ficaram 7 nêutrons. 7 nêutrons com 7 prótons dá o 14, que é o número de nucleons, ou o número massa atômica, que o que pesa no átomo é o que está no centro. Veja que interessante, como existe um princípio, uma lei de formação do universo. O que pesa no átomo é o seu centro, seu núcleo. O elétron é 1836 vezes menor do que o peso do próton ou do nêutron. No sistema solar, nosso sistema solar, em que está inserido o nosso planeta Terra, o que se considera massa é a massa do Sol, comparada à massa dos planetas Terra, Júpiter, Marte, etc., são desprezíveis, como acontece no átomo. Veja que interessante. Continuemos, voltemos no Word. Então foi possível aí mostrar isso aí. Slide 98, eu mostrei o 81 e o 98 ou não? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu mostrei os dois slides. 51, 98. Ah, tá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Está na internet, tá? Vocês podem pegar e ver, ó. O decaimento. Ó, o decaimento de alfa, né? Aqui de urânio 238, para cair numa partícula alfa, ele vai a tório e mais as duas partículas.
Vou passar um pouco rapidinho, depois vocês podem achar isso na internet, tá? Olha lá, ó. O hélio e o tório. Então, aqui é decaimento beta e por aí vai. Vocês pegam na internet ou assistem. Na internet está mais fácil. Se eu passar aqui vai gastar 8 minutos, né? Então vamos voltar no Word. Eu não quero tomar o tempo de vocês. Assim, o elemento que vier depois de urânio terá um peso atômico 240, 242, com qualidades radioativas ainda mais forte. A sua voz está mostrando que o elemento químico que vier depois de urânio vai ter massa atômica, ou peso atômico, 240 a 242, com qualidades radioativas ainda mais fortes. Sabei que os produtos mais densos e radioativos do que urânio vos escapam, porque ainda não nasceram em vosso planeta terrestre, e que os corpos que precederam o hidrogênio já desapareceram. Então, entre éter e hidrogênio, esses corpos que formaram o hidrogênio já desapareceram. Portanto, escapam de vossa observação. Esse aumento de qualidades radioativas nos corpos que devem nascer depois de urânio significa para eles uma tendência cada vez mais acentuada à desagregação, à fissão nuclear espontânea, ao regresso às formas dinâmicas. Então está mostrando que passa por um mínimo de hidrogênio a urânio, então ele já tem uma atividade de desagregação, de fissão nuclear muito mais rápida, para entrar nas formas dinâmicas, que são formas de energia. Começando com os raios, alfa, núcleo de hélio, beta, elétrons e gama, ondas eletromagnéticas da natureza do raio-x. Esses corpos nascem para morrer. O hidrogênio a urânio, esses corpos nascem para morrer, logo, e sua vida tem a função de transformar gama em beta. Aqui ele está dizendo esses corpos, precisamente aqui ele está falando dos corpos próximos de urânio. Nascem para morrer, logo, quer dizer, desintegram rápido. E sua vida tem a função de transformar matéria, gama, em energia, beta. A matéria de vosso sistema solar, com sua tendência a evoluir para formas de peso atômico cada vez maior e mais radiativos, produzirá uma série de elementos químicos sempre mais complexos, densos, com maior massa atômica, mais denso nesse sentido, e instáveis, se decompõem, entram em radioatividade espontaneamente, mais rápido. Essa matéria, cada vez mais velha e diferenciada, tende à desagregação, prepara-se para atravessar o verdadeiro período de dissolução, desagregação, que, aumentando progressivamente, terminará em verdadeira explosão atômica, como observais nas dissoluções dos universos estelares. Quando o astrônomo observa que estrelas desaparecem, entre aspas, são desagregações, dissoluções, fissões nucleares da matéria se convertendo em energia da fase beta, portanto, da fase gama, portanto, para a fase beta. Vosso recanto de universo se dissolverá por explosão atômica. Mas vai demorar, viu? Vai demorar bilhões de anos.
se dissolverá por explosão atômica. Verdadeira morte da matéria. Matéria se transforma em energia. Isso acontecerá quando a matéria tiver esgotado sua função de apoio àquelas formas orgânicas que sustentam vossa vida e opera aquela fase de evolução, vossa grande criação, ou seja, a construção, por meio de infinitas experiências, de uma consciência alfa, a substância que regressa à sua fase de espírito. Veja, a substância alfa que regressa, volta para a sua fase de espírito. Esse o grande e verdadeiro problema de que tratarei e do qual esta é apenas singela preparação. Lá no capítulo 10, Deus e o Universo, ele vai deixar essa parte bem clara. A outra extremidade da escala, antes, aquém de hidrogênio, sempre pelo mesmo princípio de analogia, de comparação, encontrareis corpos de peso atômico menor que hidrogênio, H, de menos 2, massa atômica menos 2, e assim por diante, do grupo e valência do oxigênio. Veja que, voltando então de hidrogênio para baixo, aquém de hidrogênio, também tem valências, e a valência semelhante à valência do grupo do oxigênio. O vídeo, para ficar claro isso, é o AGS, está lá no YouTube, AGS capítulo 10, Estudo da fase matéria, gama, a desintegração atômica. Procurem lá. Prosseguindo nessa direção, encontrareis o éter. De hidrogênio abaixo, encontraremos o éter, elemento imponderável, não tem massa, imponderável para vós, de densidade mínima, tanto que escapa praticamente às leis da gravitação, e não podereis aplicar-lhe ao éter conceitos de gravitação e conceitos de compressibilidade, como não podeis fazê-lo aplicar conceitos de compressão à luz e à eletricidade. Ele, o éter, escapa às vossas leis físicas e vos desorienta com sua rigidez. Tão grande a sua rigidez que lhe permite transmitir a velocidade da luz de 300 mil km por segundo no éter. 300 mil km por segundo viaja a velocidade da luz no éter. No entanto, o éter é de tão fraca resistência que nada opõe ao curso dos corpos celestes. Os corpos celestes estão mergulhados no éter, mas os corpos celestes, como o Sol, a Terra, a Lua, não encontram resistência no giro. Ele não oferece resistência. O erro consiste em querer considerá-lo, o éter, o erro consiste em considerar o éter com os critérios específicos da matéria, enquanto ele, o éter, é uma forma de transição. Ele é beta, transição entre beta e gama, entre energia e matéria, como vos disse, entre matéria e energia. Fim do capítulo 18. Foi muito bom estar com vocês. Nós podemos cortar aqui. Agradecemos a tolerância, a paciência de vocês e certamente nos encontraremos no estudo do capítulo 19 de A Grande Síntese. Muita paz.